Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marque aí embaixo no sininho para receber as notificações. Esse aqui é um vídeo bem esperado aí pela galera que participou do concurso de mixagem. Mais uma vez, eternamente grato a todo mundo que deu um pouquinho do seu tempo e teve a disposição e aceitou o desafio de entrar nesse concurso de mixagem. Eu recebi 95 mixagens do Brasil inteiro e até do exterior. Recebi uma mixagem de Portugal, uma mixagem de Israel, duas de Portugal e uma de Israel. Enfim, foi um desafio muito legal. Eu gastei muitos dias para poder ouvir as mixagens de todo mundo e poder avaliar e poder chegar em algumas informações que fossem relevantes para todo mundo aqui. No primeiro concurso que eu fiz aqui no canal, que foi acho que logo no comecinho do canal, né, 2 anos atrás mais ou menos, na época eu consegui dar um feedback para todo mundo que participou e tal. Acaba que dessa vez realmente o trabalho ficou muito maior, né? Eu recebi muito mais mixagens e a gente tem muito mais desafios nessa música. Então eu optei por fazer uma outra alternativa para dar um feedback para todo mundo. E como é que vai ser? Eu fiz uma análise de todas as mixagens, né? Eu fiz uma análise e extraí as informações mais relevantes, tá? Então provavelmente, se você não foi um dos vencedores, a gente vai falar sobre os vencedores logo na sequência aqui. Provavelmente o que aconteceu é que você caiu em uma dessas categorias que são erros comuns até nas mixagens, mas acaba que nessa música especificamente muitas coisas foram evidenciadas e eu vou começar a falar um pouquinho aqui de algumas características. Isso vale para todas as pessoas que participaram aqui do concurso de mixagem, e se você não participou, provavelmente você ou cometeu esse erro, ou comete esse erro, ou vem cometendo e às vezes não está percebendo. Então eu vou comentar sobre várias características que são interessantes que ocorreram e logo na sequência a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho mais completa das mixagens vencedoras também, que vão servir como base para vocês entenderem o que vocês fizeram nas próprias mixagens aí. Depois eu vou disponibilizar também, tá no link aí embaixo, disponibilizar as vencedoras e também uma versão da mixagem que eu fiz para vocês terem aí como um parâmetro, né, de toda essa discussão que a gente está tendo, algumas coisas interessantes, algumas características e peculiaridades da sessão também, que eu comentei até no vídeo anterior falando sobre o concurso de mixagem e tal. Mas enfim, eu anotei alguns pontos aqui que são interessantes. Diversas mixagens que eu recebi tiveram o problema da opacidade, né? E quando eu falo o problema da opacidade é o quê? É controle de grave, né? Geralmente é o primeiro ponto que a maior parte das pessoas que está começando os estudos e que está se desenvolvendo aí, esse é o problema que todo mundo praticamente passa em algum estágio do desenvolvimento do áudio, que é você não conseguir domar os graves, principalmente o médio grave e grave, né? Então, assim, muitas mixagens que eu recebi estavam com a tonalidade mais fechada. E o que acontece também, que eu vou discorrer mais sobre isso também na hora que a gente estiver analisando, é que as fontes sonoras, algumas fontes sonoras desse projeto não são ideais para a vibe da música, né? E aí eu chego a comentar um pouquinho, acaba que eu descrevo isso tudo porque eu fiz essa mixagem e eu registrei todo o processo da mixagem, tá? Que na verdade é um módulo extra do meu curso completo, né? A gente vai chegar aí, sei lá, acho que em 7 ou 8 horas de vídeo só sobre essa mixagem, de cabo a rabo, saindo do completo zero, do mesmo ponto que vocês saíram quando receberam, ou quando vocês baixaram o multitrack, né, até o final. E um dos pontos que eu coloco, um dos primeiros pontos, é que algumas fontes sonoras não são ideais, né, principalmente a bateria. Então, o desafio maior nessa música era você tentar moldar as fontes sonoras utilizando aquela matéria-prima ali, né? Mas você tentar moldar e ir para algum outro lugar, porque a batera, o kit que a gente tinha disponível para gravação na época era um kit que soava macio, entre aspas, por uma música tão porrada. Então, obrigatoriamente você tinha que tentar reverter um pouco, ou seja, você sair do fofo, do som fofo, que é o opaco, para um som mais vibrante. Isso implicaria em você tirar médio grave e tirar grave de muitas coisas, né? A gente tinha também um conflito muito grande na região dos médios, porque a gente tinha a própria batera, que ocupa bastante espaço por conta do som da sala dela. A gente tinha guitarras muito pesadas, com bastante médio, né? Inclusive eu até descrevo durante esse processo o trabalho de equalização das guitarras era muito importante, porque muita gente mandou
mixagens que eu senti muito filtradas também, o espectro muito reduzido, ou seja, você tirou muito mais do que precisa no som. Então a gente teve esse problema e a gente tinha muitos teclados, pianos, strings, pads, sintetizadores, então assim, o conflito no médio era muito drástico. Então esse controle de equalização médio grave barra grave, né, para você controlar a opacidade, e depois também os médios, né, essa região de 500 Hz é totalmente congestionada nessa música. E você precisa abrir espaço porque a voz tem que cantar e tem que ser inteligível, né? Então muita gente mandou a mixagem, eu senti que ficou muito filtrado, super equalização, né? Equalização de você cortar, e na hora que você vê, acabou o som, né? Acaba que nessa música em particular, a minha própria execução de equalização foi um pouco mais extrema do que músicas que eu faço normalmente, porque as fontes sonoras, elas vieram processadas já. Na medida que eu fui mixando, eu percebi que algumas coisas já tinham vindo comprimidas, e várias coisas comprimidas e equalizadas, né? Então a fonte sonora que a gente está ouvindo ali para mixar, ela já tem um processamento, mas às vezes o processamento que foi feito ali durante o processo de produção não foi um processamento ideal para a otimização das fontes sonoras, né? Provavelmente muitas coisas ali foram comprimidas e equalizadas. Eu até fiz o vídeo, o último vídeo que eu postei foi sobre gravar comprimindo e equalizando, e aí a gente vê que a gente acaba tendo que empenar um pouquinho as fontes sonoras durante a mixagem para elas poderem funcionar. Então, assim, a coisa mais geral que eu percebi na maior parte das mixagens é opacidade ou música muito filtrada, elementos muito filtrados e mix muito filtrada, fazendo com que o espectro da mix fique muito pequeno, né? Beleza. Outra coisa que eu percebi em várias mixagens, o som da bateria é muito seco, né? Então, além de opaco, às vezes, algumas mixagens, eu senti que a bateria não tinha profundidade, a bateria estava muito seca. E realmente, nessa vibe de música, a gente precisa ter densidade. A música é uma música pesada e densa, ela tem que ter profundidade, tá? Não implica em ter muito efeito, mas você tem que combinar a quantidade de efeitos com a densidade da equalização. Ter as peças robustas, mas obviamente não muito graves, né? Você ter o brilho adequado, principalmente a batera, o som do bumbo mais definido, o som dos tambores mais definido, né? Bumbo e tambores, eu acho que, na minha opinião, nessa música são os elementos mais importantes da batera, apesar de que a caixa também tem, né, a marcação ali importante, mas eu acho que a tonalidade é um pouco mais marcante do primeiro lugar no bumbo, depois os tambores e depois a caixa, né? Então isso aí eu percebi em várias mixagens. Teve um erro comum em diversas mixagens e eu acho que é uma coisa que a gente deve evitar de qualquer maneira, que é distorção, som distorcido. Não significa distorção estética, é distorção técnica, né? Muita gente errou o ponto de esmagar o limiter ou comprimir demais a música a ponto de soar distorcido. Então a dica que eu vou deixar aqui para todo mundo é o seguinte: se você ouve distorção, desligue tudo e veja o que está acontecendo, porque a distorção é tipo um botão vermelho, acende um vermelho, ninguém pode ouvir distorção. E não distorção. Eu já dei alguns exemplos aqui no canal e nos meus cursos eu dou exemplos também de distorção estética, né, de saturação, de granulação. Isso é muito legal e a gente usa bastante. Inclusive até na mixagem que eu fiz eu utilizei um pouco no baixo também, em alguns elementos. Acho que foi mais no baixo, mas de qualquer forma é uma coisa estética. A gente não pode ouvir distorção como efeito colateral de um processador, principalmente de limiter, principalmente de compressor, que é muito fácil, se você ainda não domina as ferramentas de dinâmica, de você criar esse efeito colateral a partir da utilização de compressores e limiters, né? Então isso aí tem que ficar sempre muito antenado. Então o próximo ponto que eu tinha até colocado aqui tem a ver um pouco com isso, que é o superprocessamento, né? Eu recebi algumas mixagens um pouco superprocessadas na questão, aí a gente acaba somando um pouco de EQ demais, um pouco de compressor demais, né? Eu tive até algumas mixagens que a gente pôde perceber bastante efeito, mas no caso do efeito é um pouco, incomoda menos assim, né? Eu acho que quando você ouve um som que é muito pequeno de espectro, porque você filtrou demais, ou muito distorcido por compressão e tal, ou limiter, é muito mais incomodativo para quem está ouvindo. Então a gente deve realmente analisar e, tipo assim, não é tentar chegar no som a qualquer custo. Eu acho que você tem que sempre avaliar, tipo, esquece plugin, esquece referência, esquece tudo. Apenas ouça o som e veja
se o som está agradável de se ouvir, porque se o som não está agradável não faz sentido a gente processar, então é melhor deixar sem processar, ou processar até o ponto que o som passa a se tornar desagradável, né? Então é sempre uma avaliação assim, que a gente tem que fazer. A gente só processa porque o som precisa de alguma coisa, se o som não precisa de alguma coisa, a gente não precisa processar e ele já está soando ok. Né? Inclusive vários tracks durante a mixagem que eu fiz, a gente teve muito pouco processamento, foi só equalização, basicamente equalização e reverb. Enfim, a gente consegue resolver muitas coisas muito simples, assim como eu tenho discorrido aí durante esse tempo todo aqui no canal. Bom, um outro ponto aqui que aconteceu, e coincidentemente eu recebi algumas mixagens com esse pepino. Quando eu divulguei aqui o concurso, eu coloquei explicitamente assim, vocês vão baixar o multitrack. O multitrack, os arquivos estão em 16 bits, 48K, então você deve mandar um wave em 16 bits, 48K, beleza. E isso aí também acaba que foi uma pegadinha, entre aspas, do concurso. Por quê? Porque a gente deve ficar sempre muito atento a especificações, né? A gente deve ficar sempre muito antenado, porque a gente está trabalhando numa área que é uma área que aborda muito a parte musical, é metade música e metade tecnologia, né? Então, se você está fazendo um trabalho para alguém e o cara pede para te entregar, o cara te pede o arquivo ali, eu preciso que você me entregue um wave 2448. E aí você manda para o cara um wave em 3288, o que acontece? Bom, primeiro lugar, que a fonte sonora do cara estava em 1648, então de alguma maneira você importou errado e depois jogou para 3288, ou você simplesmente exportou errado, né? Ou você teve um erro de conversão, um para dentro e um para fora, ou pelo menos um para fora. Então quer dizer, o seu arquivo já foi modificado, né? A qualidade do arquivo já mudou, inclusive tem até o vídeo que eu falo aí sobre conversão de arquivos e tal. Então a gente deve ficar muito antenado para evitar conversões desnecessárias, né? Então, assim, eu mandei o multitrack, ele foi gravado em 1648 na época, era simplesmente você trazer para sua sessão em 1648 e exportar novamente em 1648, não há conversão de áudio, né? O que acontece é que eu recebi algumas mixagens o tom da música mais grave, e esse tom da música mais grave, provavelmente essas pessoas colocaram numa sessão 44K, o arquivo que estava em 48, o arquivo tocou lento, né? Ou seja, foi importado sem fazer a conversão de sample rate. E aí depois foi exportado em 1648 ou o que quer que seja. Muita gente me mandou o arquivo em 2448, mas tá ok, não dá nenhum problema. Ou sei lá, 3248, eu recebi arquivos enormes, assim. Mas a ideia era só mandar em 1648, o arquivo dava 92 MB, ou 93 ou 94, dependendo do tamanho do corte e tal. Eu recebi arquivos de 150 MB. Enfim, mas é bom ficar ligado com isso porque são especificações. No caso aqui do concurso, isso não implicaria em nada, mas foi justamente para eu levantar esse ponto para todo mundo ficar ligado, porque numa situação real, às vezes você vai mandar o arquivo pro seu cliente, dependendo se for uma produtora de vídeo, alguma coisa assim, o cara vai reclamar e vai falar, cara, você tem que mandar o arquivo certo. Ou às vezes, não, tem uma especificação de loudness, né, para televisão e tal. Enfim, você tem que ficar sempre muito antenado, porque se você manda no loudness errado, o cara vai falar, cara, tá no loudness errado, ou não entra na propaganda, ou rejeita, enfim. Você tem que ficar sempre antenado com as especificações técnicas. Então, assim, se era para mandar em 1648, era só mandar. E isso acabou gerando problemas em algumas mixes que tocaram no tom mais lento, enfim, e aí altera completamente o resultado, né? Tudo mais lento e mais grave, né, por conta de não converter o sample rate. Então sempre antenado a configurações, resoluções, formatos de arquivo, loudness, isso aí a gente tem que ficar bem ligado porque é questão técnica, tá? Bom, a outra coisa que a gente deve ficar antenado também, algumas mixagens eu recebi, a gente teve aí alguns pontos de efeito, principalmente efeito de voz, ficaram legais e tal, mas muita gente acabou exagerando um pouco nos efeitos da voz, principalmente delay. O delay até ok, mas assim, muita gente utilizou flanger, phaser, chorus, efeitos que alteram a fase. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com efeitos que alteram a fase diretamente na tonalidade, porque isso acaba gerando um som um pouco cansativo, dependendo do estilo e tal, e principalmente se você utilizar na música inteira. Então a gente tem que ficar sempre ligado com efeitos não muito normais de você ouvir numa música, né?
Você usa em situações específicas e tal. Você pode até usar numa voz, em algum trecho e tal. Tinha aquela parte da música que dava um break, do violão e tal. Muita gente usou uns efeitos legais ali que eu curti. Mas a gente tem que sempre ficar antenado e fazer um julgamento meio que de longa distância, assim. Será que isso aqui tá ficando interessante? Será que não tá ficando estranho? Né? Mas é só um ponto que eu tô levantando, assim, pra galera pensar. E uma outra coisa que é importante a gente ficar ligado muitas vezes as mixes não precisam de firulas, né? Firulas no sentido de que essa mixagem, esse arranjo, essa música é uma música que tem ela é muito densa musicalmente, ela tem muita performance, os arranjos são muito movimentados, são virtuosos, entre aspas, né? Tem viradas rápidas, tem frases rápidas, a bateria é bem movimentada, tem pedal duplo, então assim, você tem que pensar sempre numa balança. Se você tem uma música que tem muito conteúdo musical no sentido de performance, ou seja, você já tem muitos eventos acontecendo em termos de música, os seus efeitos tendem a reduzir, é uma balança. Se você tem poucos eventos musicais, os seus efeitos tendem a aumentar, é uma balança. Você nunca consegue ter uma música com muita coisa musical e muito efeito. Você tem que sempre saber dosar. Você até pode ter uma música com muita coisa musical e muito efeito, porém eles não acontecem ao mesmo tempo, porque senão fica uma coisa muito over, né? Então, tem vários momentos da música que a gente tem bastante movimento. Você tem melodias de voz com notas mais altas, e você tem frases de guitarra, você tem dobra de guitarra com baixo, você tem virada de bateria, enfim. Você tem que achar sempre o ponto onde cabe os efeitos, né? Então, nessa música, por exemplo, aquele break que para tudo e fica o violão e tem o vento, ali é um espaço que, por exemplo, você consegue explorar um pouco mais de efeito, tem a questão da voz falada, ali você consegue explorar esse tipo de coisa. Mas em vários momentos que a música desenvolve mais rápido, você não tem espaço para um delay na guitarra, por exemplo, você não tem espaço para um flanger na bateria, enfim, estou dando exemplos hipotéticos aqui. Mas é importante ficar ligado com isso porque é sempre um balanço. A mixagem se você tem um pouco de uma coisa, você não pode ter um pouco da outra coisa igual, né? Você tem que sempre ceder, sempre um balanço. Se você tem uma música que tem, por exemplo, o bumbo muito grave, você não pode ter o baixo muito grave. Você só pode ter o bumbo e o baixo muito grave se eles não ocorrerem ao mesmo tempo, que é um recurso que a gente usa, por exemplo, em música eletrônica, que é o sidechain. Então, quando o bumbo bate, o baixo abaixa. Você não consegue ter o bumbo e o baixo juntos, muito fortes, ao mesmo tempo, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo, então a gente tem que seguir essa lei da física aí, tá bom? Eu vou comentar mais algumas coisas agora na hora que a gente for ver as mixagens vencedoras e avaliar algumas coisas na prática aí, beleza? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre esse desafio aqui, alguns pontos que eu senti mais dificuldade na hora de fazer a mixagem e o que a galera deveria prestar mais atenção. A gente vai analisar as 3 músicas vencedoras, já eu vou falar aqui. Bom, tem alguns pontos bem importantes, né? Eu já comentei sobre o kick, eu acho que era um dos elementos mais difíceis porque ele veio com uma tonalidade bem macia, entre aspas, a gente tinha que inverter um pouquinho desse lance da tonalidade do kick. O desafio também de lidar com a caixa sem ter a esteira, né? Uma das alternativas que você poderia fazer, além de trabalhar bem a equalização e o encaixe na mix, seria também trabalhar um sample, né? Você poderia trabalhar livremente samples na bateria, assim como eu disse quando eu lancei o concurso de mixagem, você poderia usar qualquer plugin, qualquer ferramenta, você poderia fazer analógico, tudo in the box, enfim, não importa, você teria que fazer o melhor que fosse possível, né, para chegar no seu resultado. Então, o kick, a caixa, né, a gente teve um pouco de conflito também na hora da mixagem, de lidar com os overs, porque acaba que a bateria, o kit da bateria, por ser fofo, acabou exalando, entre aspas, essa fofura do som para dentro da sala que foi gravada a bateria. Então a gente acabou tendo que filtrar bastante médio grave e médio, né, dos overs para simplesmente poder funcionar. Depois do lance da bateria domado, eu acho que a maior dificuldade dessa mixagem seria você dominar as guitarras, porque a gente tinha bastante guitarras, as guitarras eram pesadas, e as guitarras, eu acho que a maior parte dos elementos da mix foram gravados em press já equalizando. Então é o que eu comentei naquele vídeo, que eu falei há pouco também. Às vezes a gente tem que ter cuidado para não dar boosts do nada, sem precisar, porque isso acaba empenando a equalização. Então
O desafio maior que eu senti ouvindo todas as mixagens foi na questão de ouvir guitarras ou muito ardidas, né, porque às vezes esvaziava demais o espectro na parte mais baixa e aí sobrava as média altas, que é a parte mais chata da guitarra. Então, você achar o balanço da guitarra realmente era um desafio bem difícil nessa mixagem, e a galera que conseguiu fazer isso, eu dou os parabéns aí, porque é realmente uma tarefa complicada de você lidar com equalização. Uma dica aqui, para todo mundo ficar ligado, só para vocês terem ideia, na minha mixagem, eu vou apresentar ela no final aqui, eu não tenho compressão em praticamente nenhum instrumento harmônico. Eu devo ter talvez uma compressão em uma das guitarras solo, na outra não tem. Talvez em uma das guitarras clean de detalhe. Tirando isso, é simplesmente um EQ no track. É só isso, é um EQ no track e reverb, não tem mais nada. E tem delay também em algumas guitarras, guitarra solo e tal. Na questão dos pianos e dos synths e dos pads é a mesma coisa, a gente praticamente não tem, isso eu estou falando da minha mixagem, não tem praticamente nenhuma compressão, é só equalização mesmo, é corte de grave, corte de médio grave e médio, né, para a gente fazer o balanço entre as partes, e reverb, é basicamente isso que a gente tem. Então se você conseguisse achar esse molde desses instrumentos de harmonia, achar o espaço dos médios, né, para a música ficar forte, e ao mesmo tempo dar espaço para a voz aparecer, esse era realmente o objetivo da mix, né? E aí a gente teve desafio nas vozes, também por esse fato de ter sido gravado de alguma maneira equalizado e tal, a voz veio naturalmente muito espirrada também devido ao microfone que a gente trabalhou, então era trabalho de de-esser e trabalho de equalização. Na voz um pouquinho mais fácil do que nas guitarras e nas harmonias lá dos teclados e tal, mas é basicamente esse o desafio. E também a gente não pode esquecer do molde tonal da música, porque a gente está ouvindo uma música, a gente não está ouvindo teclados, não está ouvindo guitarras e não está ouvindo bateria, a gente está ouvindo uma música. Então, o que eu senti, a maior dificuldade, né, da maior parte da galera que trabalhou na mixagem foi realmente fazer esse contorno tonal. Muitas mixes vieram tendendo muito ao grave, né, vieram com uma sobra de grave e tal, seja o grave vindo do kick, né, porque muitas pessoas tentaram colocar o kick muito pesado, muito forte, né, que acaba que ele chama atenção mesmo, mas a gente realmente tem que tentar fazer esse controle aí para colocar ele no lugar, e não é tão fácil assim, né. Mas enfim, depois que você faz o encaixe das peças, é muito importante que você ouça a cor da música, né? E essa música, por natureza, pela fonte sonora, ela tende ao médio, né? Então, provavelmente, se você fez a mixagem, o resultado final da mixagem vai tender ao médio, e na masterização você consegue reajustar um pouquinho para dar uma suavizada nisso aí, tá? Então, o meu papel na mixagem foi basicamente fazer isso aí. Então, vamos começar falando aqui dos vencedores. A gente teve 3 vencedores, a gente teve mais pessoas aí que ficaram na fronteira ali de quase chegar nos 3 primeiros lugares, e eu vou falar aqui, nos próximos dias eu vou entrar em contato com cada um deles também, mas já de antemão eu dou os parabéns para os 3, porque fizeram trabalhos bem legais, né? Tem algumas considerações que eu vou falar sobre o trabalho dos 3 aqui, e vai ajudar a esclarecer todo esse papo que a gente está tendo até o momento no vídeo aqui, tá bom? Então vamos começar do terceiro lugar. O terceiro lugar, o prêmio do terceiro lugar, que é um mini curso, tá? Aí o vencedor vai poder escolher ou um mini curso de equalização, ou um mini curso de compressão criativa. Esse prêmio vai para Nova Veneza, em Santa Catarina, e o vencedor é Marcelo Odione. Parabéns, Marcelo. Ficou bem consistente a mixagem dele. Vamos dar uma ouvidinha? Eu não vou tocar a mix inteira de todo mundo, eu vou tocar alguns trechos selecionados para a gente fazer uma avaliação e tal, e todo mundo meio que antenar para os detalhes, tá? Vamos dar uma ouvidinha aqui no terceiro lugar, a primeira mixagem que a gente vai ouvir.
Beleza, já deu pra gente ter um gostinho aí. Eu achei bem balanceada a mixagem, gostei da bateria, eu achei que a bateria deu a força necessária para endereçar a música. Ficou legal a tonalidade da bateria de uma forma geral. O ponto da voz, porque eu acho que são os dois desafios maiores, você achar a pressão da música e achar o ponto da voz. Eu achei legal o nível da voz, a equalização ficou legal. A questão do efeito, a gente tem que tomar cuidado às vezes porque é meio instintivo a gente trabalhar com um delay que funcione a música inteira, né? Mas às vezes fica um pouco óbvio demais esse delay ficar repetindo o tempo inteiro durante a música inteira. Então, talvez a gente pudesse fazer, que eu até vou mostrar a mixagem que eu fiz, que eu tenho um delay durante a música inteira, só que eu usei um recurso de sidechain para o delay esconder durante quando a voz canta e ele afrouxa quando a voz sai fora. Então a gente consegue criar uma dinâmica no movimento do delay, que o delay ele fica mais evidente quando a voz não está cantando, ou quando a voz está saindo, né? Então porque se você começa a prestar muita atenção na voz, ele fica pingando. Mas eu gostei da tonalidade do efeito também. De uma forma geral, a mix ficou um pouco tendendo ao médio, tá? Não tem tanto low end, tá? Ficou legal, mas ficou mais o colorido médio. No entanto, a gente tem uma massa muito grande de médio grave, principalmente comandada pelo baixo, então fica um pouco roncada. O médio grave, a tonalidade do baixo que dá uma sujadinha e flerta um pouquinho com a interseção com o grave das guitarras, com a parte baixa das guitarras, né? Então a gente acaba criando ali uma massinha, o que eu chamo de poça de ressonância, é uma massinha ali no médio grave, mas de uma forma geral tá bem consistente. Vamos tocar mais um trechinho da música aqui, ó. Deixa eu colocar aqui nesse solo. Bem legal, então a música ficou com força, eu gostei da forma como as guitarras combinaram com a batera, então de uma forma geral passou a energia da música, passou o peso. Nessa parte mais vazia da música, foi legal observar isso porque muita gente abordou de formas diferentes. A gente teve muita gente trabalhando com efeitos, a voz girando de um lado para o outro, efeitos tipo flanger, phaser e tal, efeitos tipo esse aqui, que ele usou meio que um efeito de rádio e tal. Isso tudo acho que funciona muito bem e dá margem a gente explorar, né? É sempre ficar antenado para ver se o efeito que você coloca não tira um pouco da inteligibilidade da mensagem. Nesse caso aqui eu senti um pouquinho apagada a definição da voz, né? A gente consegue fazer a mesma intenção sem abafar o brilho da voz, né? Então é uma questão simplesmente de equalização da forma como o efeito tá, mas de uma forma geral funcionou bem legal. No entanto, nessa parte aqui o violão ficou um pouco opaco, e aí somou o violão um pouco com o som do reverb, então é um pouco da equalização do reverb, um pouco da equalização do violão, mas de forma geral funcionou, né? Então eu acho que deu o recado, deu pra gente... Eu vou tocar esses dois trechos das músicas, de todos os vencedores e tal, pra gente, porque esses dois trechos refletem a maior parte do conteúdo da música mesmo. Eu vou disponibilizar um link com todas as músicas aqui, tá? E depois vocês podem baixar também para analisar com mais calma no som de vocês aí. Uma coisa referente a superprocessamento e a loudness também que eu ia comentar aqui, que é bem interessante.
A minha master está aqui, a gente vai ouvir ela na sequência, a minha master está em ganho de unidade, está em 0. Eu tive que abaixar as 3 masters vencedoras, essas duas, a terceira e a segunda, eu baixei em 2.2 dB, e a master vencedora eu baixei em 1.6 dB. Isso é um indicativo de que a média do loudness das músicas que eu recebi estão um pouco altas, assim, no sentido de sentir artifício de processamento, de limiter e de compressor na master, né? Só para vocês terem uma ideia, a minha master terminou com loudness em -9, cravado, e isso que a gente ainda tem partes vazias, onde o loudness cai, né? A gente tem momentos de loudness entre -5, -7, -8, isso falando da minha master, e eu tive que baixar 2 dB, por exemplo, nessa master. Então significa que o loudness integrado dessa master gira em torno de -7 lufs, que é super alto para esse conteúdo aqui, porque esse conteúdo tem muito médio, é muito ardido, né? Então, para você esconder isso é um pouquinho difícil. Então acaba que algumas porções do espectro acabam sendo seguradas pelo compressor e pelo limiter. Isso acaba gerando efeitos colaterais, principalmente esse lance todo que eu falo das poças de ressonância. Então, no caso dessa música, a gente teve uma poça de ressonância, entre aspas, na região dos médio graves. A gente sentiu ali o baixo, a forma como o baixo se comportou e tal. E a gente sente também, muitas vezes, um artifício da ardência do limiter mesmo, na região mais alta do espectro, tá? Mas, de qualquer forma, o artifício dessa música aqui, ele não tá tão alto. Eu tive várias mixagens que eu ouvi e realmente você ouvia a saturação bem forte, tá? Nesse caso aqui foi bem endereçada e acho que deu conta do recado, mas é um alerta para todo mundo que está trabalhando, porque isso gera efeito colateral e a consequência de, por exemplo, essa música, essa master tá soando média, é consequência direta de comprimir e limitar um pouco mais do que precisa. Então assim, se tirasse o pé um pouquinho, se tirasse o pé 1 dB e meio, já tiraria esse efeito colateral, com certeza. E aí o loudness ainda estaria alto, porque estaria em -9, para uma música dessa que tem muita dinâmica, né? Então tá tranquilo. Mas beleza, isso aí é bom ficar ligado porque em várias outras mixagens a gente vê isso acontecendo e eu acho que o meu papel aqui é alertando a galera do que está acontecendo nas mixes e nas masters de todo mundo e tentar fazer cada vez soar mais gostoso e tecnicamente mais interessante, independente do estilo, independente da música. Beleza, vamos lá. Segundo lugar, né? O segundo lugar eu gostei bastante, achei super consistente. A gente tem algumas melhorias em relação à mix do terceiro lugar que eu já vou comentar, tá? Essa mix vencedora de segundo lugar vai para Guarulhos, São Paulo, e é do Márcio Menechini. Parabéns, Márcio, ficou muito legal o seu trabalho, tá? Vamos dar uma ouvida nessa mix e a gente vai fazer uma breve análise. Vamos lá.
Legal, então eu gostei bastante, principalmente da batera. Eu acho que a batera deu um upgrade em relação ao terceiro lugar. A forma como a batera entrou, eu acho que ela entrou com uma força um pouco mais definida, com uma coloração um pouco mais metal, e isso ficou legal. Houve também um controle um pouquinho melhor das guitarras, do médio das guitarras. No entanto, eu acho que elas ficaram um pouco sculpted, que a gente fala, um pouco cavadas demais nos médios, criando uma mixagem um pouco dark, né? Então quando a gente tira muito médio, a mixagem fica dark, né? Aí fica brilho e fica grave. E a gente sente também que nessa música a gente tem um excesso de low end que vem do kick. A gente pode até observar no analisador aqui, ó. Essa região de 60 aqui, ela tá um pouco forte demais na mix como um todo. Então seria algo que a gente poderia endereçar na mixagem, seria o ideal. Mas se não fosse endereçado na mixagem, a gente poderia trabalhar na masterização também. Mas, de certa forma, a mix está bem equilibrada, eu gostei bastante. O ponto da voz está interessante. Se eu for comparar uma voz com a outra, eu gostei um pouquinho mais da voz do terceiro lugar, né? Mas eu acho que, no contexto geral, a voz do segundo lugar funcionou bem. E ele trabalhou também variações de efeitos ao longo da música, que eu gostei também bastante, achei bem sólido. Então, assim, analisando bem friamente e tecnicamente, a gente tem uma pequena melhoria do segundo lugar em relação ao terceiro. Vamos dar uma ouvida aqui na parte do solo, para a gente fazer essa análise aqui também. Legal, uma coisa que a gente observa aqui, a mix de uma forma geral, essa mix comparada com o terceiro lugar, ela tem mais grave e mais brilho. A gente percebe que o brilho vem muito da equalização do reverb, né? As coisas espirram um pouquinho mais, né? Poderia segurar um pouquinho, e também vem um pouquinho da ação do limiter que eu falei, que é um pouquinho do lance do superprocessamento. A gente poderia segurar o pé um pouquinho e continuaria a mix forte da mesma maneira, né? Nessa parte aqui que dá uma caidinha, ele também trabalhou uma questão da filtragem da voz, mas não como um efeito, é simplesmente para tirar um pouco do grave e tal, que eu acho legal, foi uma estratégia que eu utilizei na minha mix também. A questão do violão nessa parte, que eu acho que era um elemento bem importante, ficou um pouquinho nebuloso ali no meio dos médios ali, né, misturando um pouquinho com o piano e tudo mais, e misturou um pouquinho o reverb, ficou um pouquinho opaco o violão, um pouquinho opaco e um pouquinho médio, né? Então ele ficou meio diluído ali com os efeitos todos, com o vento e tal. De repente poderia trabalhar um pouquinho melhor, mas de uma forma geral a mixagem ficou consistente. Eu acho que deu recado do balanço principalmente. O espectro ficou um pouco mais desenhado também do que do terceiro lugar, tá? Só lembrando, o prêmio do segundo lugar vão ser os 2 minicursos de equalização e compressão. Nos próximos dias eu já entro em contato para falar do prêmio, tá bom? Então agora vamos ouvir a nossa mix vencedora. Assim como eu comentei, a mix vencedora eu baixei um pouquinho menos do que o segundo e terceiro lugar, tá? Acho que é um indicativo legal de, né, ele segurou um pouquinho
o pé ali, e eu acho que ajudou um pouquinho melhor no próprio equilíbrio da mixagem. O espectro ficou interessante também. A gente vai fazer uma análise também dessas partes, né, para fazer uma comparação e todo mundo ficar com o mesmo ponto de vista. Então vamos lá, a mix vencedora, né, primeiro lugar, que vai ganhar um acesso VIP aos cursos, ou seja, vai ganhar o mini curso de equalização, o de compressão, e vai ganhar também o upgrade para o curso completo, inteiramente grátis, assim que ele for lançado, tá? São mais de 60 horas de conteúdo, tá? Todos os cursos, muitas horas práticas, e mais um livro, tá? Que eu apresentei quando eu lancei o concurso de mixagem, do meu parceiro Marcos Falcão. É um livro bem legal de efeitos, né, um livro de efeitos para guitarra, mas acaba que todo mundo que mexe com áudio, toca algum instrumento e tal, vai extrair muita informação do livro, né, vai ganhar também. Então essa mix aí, vencedora, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Rocha Garcia. Parabéns, Lucas, o trabalho ficou muito legal, né? E obviamente a gente está fazendo uma comparação aqui, é bem próxima assim das mixagens. A gente está vendo que tem problemas comuns, tem acertos comuns, né? Então acaba que essas variações são definidas simplesmente por uma análise mais técnica mesmo, porque a vibe das músicas está bem próxima, assim, a pegada delas, né? Então vamos lá, vamos dar uma ouvida aqui e fazer uma análise dela. Vamos lá. Muito legal, eu gostei do balanço da mix. Eu acho que a relação bateria, harmonias, né, de teclados e guitarra foi a mais interessante até o momento, né? Porque assim, a gente não pode pensar que a mix é só a batera, ou é só o baixo, ou é só a guitarra. Não, a mix é todo mundo. Então, quanto melhor você organiza os ingredientes, para o ouvinte é mais interessante, porque o ouvinte não ouve só a bateria, só o baixo, só a guitarra, né? Então, o balanço, eu acho que essa mix foi vencedora num primeiro momento por conta do balanço, né? Eu acho que o balanço foi mais interessante. A gente tem realmente realçado as harmonias, elas estão num ponto bem legal. Das três mixes, o som, a tonalidade do baixo, eu acho que essa é a mais próxima do que seria legal para a música, onde o baixo está realmente mais definido. O baixo tem um desafio muito grande porque a tonalidade dele ele é um baixo muito espetado, é muito estalado, tem muito pico. Nessa mix, o baixo ainda continua com muito pico e está um pouco estalado ainda, mas a tonalidade dele geral tá bem legal, tá bem encorpada. O espectro da música tá bem legal, assim, a questão de os graves estão ali, né, os brilhos estão ali, mas principalmente essa música ela ganha das outras duas porque ela tem os médios um pouco mais definidos. E a gente não pode esquecer que a música não é só grave e agudo, falta o médio. Então nessa música o médio ficou mais no lugar. Gostei do ponto da voz, gostei do efeito. Mais especificamente o som do kick do bumbo, que das três eu não gostei tanto. Eu preferi o kick do bumbo das outras duas músicas, porque nessa música aqui eu achei ele muito cavado nos médios, ele ficou um pouco oco, um pouco vazio,
mas o brilho dele foi o que fez ele pulsar, o que fez ele aparecer, né? Eu tentaria uma tonalidade um pouco mais forte e menos estaladinha, né? Então é mais nesse quesito aí. O som da caixa eu achei meio termo, né? Eu acho que eu curti um pouquinho mais a caixa das outras duas, mas no todo, na minha opinião, eu acho que funcionou melhor a música como um todo, para dar o recado, para passar a mensagem, para passar o clima da música, né? A questão dos efeitos também ficou bem legal e tal. Vamos ver essa outra parte aqui. Bem legal, gostei da atmosfera da música. Lembrando também que das três músicas, essa é que tem menos loudness, então ela soa um pouco mais viva, porque tem menos atuação do limiter e do compressor também. Então a gente consegue sentir a música pulsando um pouco melhor, e isso ajuda a dar mais punch para a música, né? E nessa parte especificamente, que é o break, que é a parte mais espacial da música, essa mix com certeza é a melhor, é a mais balanceada, os efeitos estão no ponto, o som do violão ficou mais pertinente, também ficou definido, não ficou opaco, a voz apareceu legal também, apesar de estar um pouco alta em termos de volume, né, eu colocaria mais baixa, ia baixar uns 2 dB, a voz ficaria tranquilo, inteligível, porque a filtragem ficou legal, a equalização ficou legal. Então, assim, são pontos que a gente leva em consideração quando a gente avalia a música como um todo, e isso aqui se repete ao longo da música, né? Várias dessas características foram extraídas dessas duas partes para simplesmente facilitar a comparação, porque a música é bem grande, mas eu acho que vai ajudar todo mundo a dar uma estudada, todo mundo que participou aqui do concurso. Eu faço questão que baixem essas músicas para poder comparar com as suas próprias músicas, avaliar, ver o que está legal. É importante que você faça o level match, né? Ou seja, você vai baixar as músicas, talvez não esteja no mesmo volume da sua mix, se você também não masterizou, talvez você tenha que abaixar essas daqui que estão masterizadas, você abaixa bastante para você comparar no mesmo volume e ter essa percepção, né? Ouça esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você extrair essas informações. Quando eu falo do espectro, quando eu falo do grave, do médio, do estalo do baixo, enfim, do brilho do reverb, ouça quantas vezes forem necessárias. Recomendo que vocês ouçam em caixas de som, que vocês ouçam em fones, enfim, referências diferentes para clarear um pouco das ideias, tá bom? Então a gente vai passar aqui, eu vou mostrar agora para vocês a mix que eu realizei, tá? Abordando todas essas ideias, todo esse approach que a gente viu, a questão de chegar num espectro balanceado, a questão de atingir o punch da batera, assumindo as fontes sonoras, não tentando transformar elas radicalmente, apesar de que a gente precisou fazer algumas equalizações mais fortes, mas principalmente chegando na força da música, achando o ponto da voz, a definição, a automação da voz, os efeitos, enfim, espero que vocês curtam. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram do concurso, foi um grande prazer poder ouvir todas essas músicas, né? Todo mundo que participou aí, fazer esse julgamento. É sempre um grande prazer para mim compartilhar essas informações com vocês. Um Feliz Natal a todos e bora lá!
coming back to my mind deep down. I sense this envy, he always kept inside him. He fed it out. Good to burn out for him, what you've done with my dear Jim. When I will not forgive you down. How good to fan the sin we took us in such pain and suffering. Now she's dead and you obey. Don't realize what you were trying to say to me with your confused words. So you stay calm. This envy that you say I feel belongs to yours and not to mine. Don't you mind? What's the code until I find the poison time? Now there's no doubt. I am sure that I was right for all the time. Okay, I'll make a pay. Now take what you deserve. Don't back. I hope it hurts. Don't even holler. It doesn't work. No, don't lie to me, 'cause now you will get beat just like you did to Gene. I'll go until the end. Won't stop it. He's by, now on the ground, by my feet, lifeless, motionless on the floor. Crimson surrounds me. I feel the blood on my hands. It's not mine, but King's. Leave this house, I'm in despair. In another walk to the dream is all my trauma in head. Sweating the gas, that's what's best. I said that I can't go to leave. And people say they know it for me. I arrived at the many steps. I will not through them, I will never forget. I fall down on my bed, my head starts to reflect in fire. I'm going mad, so now I wonder, am I to blame? No, the guilt escapes, 'twas his fault. I'm innocent, my deed was consequence. I am upside down when life is wrong. Yeah, doubtfulness starts to grow in my head. I can see that, I can't prove that it was to blame. Was I in the right? Was what he said a lie? Now it's too late.
Valeu, galera!